Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico que nós estamos gravando para você, capítulo por capítulo, verso por verso do Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo através dos 4 evangelhos. Nos fala da continuação da fundação da igreja através dos apóstolos, basicamente Pedro e o apóstolo Paulo, suas viagens missionárias entre os gentios. Depois nós temos as cartas de Paulo, um total de 13 epístolas, que vai de Romanos até Filemão. E aí nós temos uma epístola misteriosa, que é a epístola aos Hebreus, que mostra Cristo como nosso sumo sacerdote, superior a anjos, superior a Moisés, superior a Arão, o tabernáculo que ele entrou, um tabernáculo perfeito, faz alusão ao dia da expiação e da sua obediência, que é o 19º livro canônico na ordem do Novo Testamento. Depois nós temos as epístolas gerais, que vai de Tiago a Judas, aonde leva o nome de seus autores, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E finalmente o livro do Apocalipse. Nesses 27 livros, nós temos uma revelação completa de Jesus, e essa epístola de Hebreus mostra Jesus como nosso sumo sacerdote, sentado à destra da majestade nas alturas, intercedendo por nós, revela o que Cristo está fazendo no céu entre a sua ascensão até o seu retorno, a sua volta, que tão aguardada por nós. Muito bem, vamos continuar, Hebreus capítulo 10, e depois nós vamos entrar no outro programa em Hebreus capítulo 11. Não é? Vamos continuar com o capítulo 10, que é continuação do 9, depois de fazer uma comparação com o tabernáculo terreno. Ele agora faz a entrada do sacrifício de Cristo, vai falar desse sacrifício poderoso que abriu o caminho, um novo e vivo caminho, conforme ele vai dizer aqui no capítulo 10. Porque tendo a lei, começando no verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A palavra sombra é interessante, contém um contexto filosófico de Platão. Platão cria que esse mundo era o mundo das sombras, que nós estávamos numa caverna e não numa vida real. Esse aqui tem uma ideia muito interessante, sombra. E o escritor usa a palavra sombra algumas vezes na sua carta. No capítulo 8, verso 5, ele diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então o templo, o tabernáculo, o formato do tabernáculo era a sombra das coisas celestiais, né? Para o tabernáculo, Moisés deveria, e diz aqui no verso 5, Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Então o tabernáculo era a sombra das coisas celestiais. Depois no capítulo 9, verso 5, ele diz que sobre a arca estavam os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. A sombra dos querubins no propiciatório sugere aqui o Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o tabernáculo é sombra das coisas celestiais. Os querubins lançavam sombra no propiciatório. E agora a lei é sombra dos bens futuros. Sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Quando a gente está no sol, né, o sol bate no nosso corpo e projeta a sombra do nosso corpo. A sombra não é exatamente o nosso corpo, depende da posição que nós estamos. Essa sombra pode ser maior, não é? Ou, de repente, fica uma sombra menor. Então, a sombra, mas não é a imagem exata. A imagem exata é o nosso próprio corpo.
Então a lei não é a imagem exata da vontade perfeita de Deus. A lei é apenas sombra dos bens futuros. E ele mesmo diz, e não a imagem exata das coisas. Da mesma forma, os sacrifícios que se faziam eram apenas sombra do sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os cordeiros apontavam para o Cordeiro de Deus. O sangue deles era apenas sombra e não podiam tirar pecado, mas apontava para o sangue perfeito. E nós vamos notar que o sacrifício de Jesus não é só perfeito, mas o sacrifício de Jesus é porque ele fez a vontade de Deus. Então presta atenção aqui, ó. Porque a lei, a sombra dos bens futuros, não é a imagem exata das coisas. Agora ele vai falar dos sacrifícios. Nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferece cada ano. Por que o sacrifício precisava ser repetido? Porque não era um sacrifício perfeito. Pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então, esses sacrifícios eram feitos de ano em ano, mas não aperfeiçoava ninguém, não mudava, ele era apenas para cobrir, eles eram temporários, eles eram transitórios, em comparação com o sacrifício de Cristo, que é permanente, é eterno. Então, o escritor faz também uma analogia entre a transitoriedade da lei, dos sacrifícios, chega a dizer que eles estavam prontos para se acabar, não é que iam se acabar aqueles sacrifícios, como de fato se acabaram, não é? Eles terminaram, eles não continuaram para sempre esse sacrifício com a destruição do templo e terminou-se esses sacrifícios. Então, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Verso 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Então, ele está mostrando que a consciência do pecado permanecia neles. Já o sacrifício de Cristo nos aperfeiçoa de tal forma que nos liberta do pecado e nos tira a consciência do pecado. Não que nós não temos mais consciência do pecado, mas que o pecado já não tem mais efeito sobre a vida daqueles que são transformados. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados, novamente a referência do dia da expiação, onde os pecados eram expiados na nação. Mas agora, esse sacrifício de Cristo expiou todos os nossos pecados. Então, esse é o ponto do escritor de Hebreus. Nesse sacrifício, cada ano, se fazia a comemoração dos pecados, mas no sacrifício de Cristo, né, esses pecados, eles vão ser expiados para sempre. E ele vai dizer, verso 4, porque é impossível. O escritor usa a palavra impossível algumas vezes. Ele usa no capítulo 6, que é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do que caíram, sejam novamente renovados. Ainda no capítulo 6, ele vai dizer que é impossível que Deus minta. E depois, agora, no capítulo 10, verso 4, é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Impossível que eles tirem o pecado. Só serviam para cobrir, só serviam para apontar para o pecado que seria expiado pelo sangue de Jesus. E depois, Hebreus 11:6, ele também vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, não é? Então a palavra impossível aparece algumas vezes no livro de Hebreus, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparasse, holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Interessante, ele está citando aqui o Salmo 40, versos 6 a 8, não é?
E ele vai dizer, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Presta atenção, o sacrifício de Jesus não foi só o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício, muita gente foi crucificada, não foi só Jesus, mas o que torna o sacrifício de Jesus perfeito foi que Jesus viveu uma vida de obediência perfeita, perfeita à vontade de Deus. Diz no livro de Hebreus, que fala de obediência, que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, não era só os sacrifícios, mas a forma como se vivia era importante. E isso, no Salmo 40, um salmo de Davi, Davi teve essa revelação, e é um salmo profético, o qual o escritor de Hebreus está usando como base aqui no capítulo 10. Olha só o que diz no capítulo 40, no Salmo 40, verso 6, sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então diz, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, na tua lei está dentro o meu coração. Presta atenção, fazer a vontade de Deus era mais importante que sacrifícios, porque os judeus celebravam sacrifícios, mas acabou virando puros rituais, porque não adiantava sacrificar e não fazer a vontade de Deus. O que torna o sacrifício de Cristo perfeito é porque ele fez a vontade de Deus, ele obedeceu, e é isso que o escritor está dizendo, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparasse, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. E diz, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, na nossa tradução diz, no rolo está escrito acerca de mim, no princípio sugere a ideia do livro de Gênesis, o princípio do livro que estava escrito acerca dele. E de fato nós vamos encontrar logo no princípio, logo na queda, o que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15, apontando a promessa de Deus de enviar da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da